Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema Como saber se a informação mediúnica é real. Primeiro, desculpem por tiver outros barulhos, né? Que eu estou gravando aqui em casa e tem o vizinho em festa, tem o ventilador ligado, então cada dia é um dia diferente, né? Mas vamos ao tema. Como saber se a informação mediúnica é real? Ontem eu recebi mediunizado esse texto, né? O espírito não se identificou, mas eu recebi, vou ler para vocês e vou comentar dentro da leitura. Primeiro, é preciso falar que esse vídeo não tem a intenção de tirar o crédito de nenhum médium. Tá? E quando falamos de médium, estamos falando de toda pessoa, independente de religião, que consegue transmitir o que capta do plano espiritual para o plano físico. Então, existem médiuns espíritas, espiritualistas, pastores ou participantes evangélicos que são médiuns, católicos, né? Budista e de diversas religiões existe a mediunidade. Porém, como acontece essa mediunidade? Nós vamos ver e entender nesse vídeo várias nuances da mediunidade. Para quê? Para nossa própria segurança. Para que não sejamos enganados e que chegamos pelo menos o mais próximo do real possível. Eu, você, todas as pessoas, ninguém pode se jogar de cabeça, entrar numa fé cega, ser idólatra. Ninguém pode, ninguém deve. Pelo menos, claro, cada um faz o que quiser. Lavo minhas mãos. Mas esse vídeo é para dar segurança a cada pessoa que for ver e entender o que eu estou falando, né? Então, a época da fé cega acabou. Lá no passado, a época que se batia a cabeça, eu sou o intermediário entre Deus e vocês. Aí as pessoas, aceitavam. Eu sou o intermediário entre o plano espiritual e vocês. Aí as pessoas, então tudo que é falado é verdade. Não existe dúvida. E bate cabeça. Não. Hoje em dia, devemos experimentar, chegar a perceber o que é mais real possível. Por que isso? Porque existem os charlatões, existem as pessoas e os espíritos, né, de má fé. Existe também a forma do médium, né, interpretar o que ele está sentindo, o que ele está vendo, o que ele está ouvindo. Então, eu não posso cair, eu, você, qualquer um, não posso cair na interpretação do outro. Eu tenho que chegar no ponto que é mais real possível. Então, para isso, é necessário análise. Por isso, Kardec, por exemplo, não estou falando do espiritismo, mas de uma pessoa. Por isso, Kardec experimentou ter uma conotação científica todo aquele trabalho de Kardec. E o trabalho de Kardec não é um trabalho acadêmico,
não fiquem vocês pensando que a ciência acadêmica vai estudar esses fenômenos. Pode, esporadicamente, estudar um ou outro fenômeno, mas não é interesse deles ir a fundo. Então, cabe a cada um de nós observar, analisar, estudar e aí tirar os prós e os contras. Então, mesmo eu tendo recebido esse texto mediunizado, não sou o detentor de uma verdade absoluta. Também sou médium, sujeito à interpretação, ao animismo, que vamos estudar um pouquinho aqui sobre o que é animismo, a estar sendo enganado pelos próprios alguns espíritos. Então existe isso também. O médium, pastor, padre, guru, guia, né, pode estar sendo enganado pelo plano espiritual. Isso pode acontecer. Tá? Por isso que nós devemos preservar a nossa segurança. Você mergulharia? Muita gente sim, né? Por irresponsabilidade. Mas não é certo. Mergulharia numa água escura sem conhecer o que tem ali por baixo? Se mergulhar, é uma grande probabilidade de bater a cabeça na pedra e se dar mal. Então, eu estou usando esse exemplo do mergulhar numa água escura, que é você se jogar de cabeça numa coisa que você não tem certeza que é real. Ou seja, você entrar numa fé cega. E já estamos há muito tempo na época da fé raciocinada. Então, como eu disse, eu não sou o detentor da verdade absoluta e nenhum médium, hoje em dia, pode ser considerado detentor de uma verdade absoluta. Se, por exemplo, Jesus descer do céu com seus poderes paranormais, né, e ajudar a humanidade toda, aí nós acreditamos, né? É Jesus. Né? É Jesus, mesmo que eu não sei se é Jesus ou não, porque eu não vi a fisionomia, é um cara bom, tá ajudando todo mundo, tá fazendo bem. Passou 10 anos e ele continua fazendo bem. Por quê? Por que eu falei passou 10 anos? Porque muitas vezes, no início de uma manifestação mediúnica, de um fenômeno, de um trabalho mediúnico, seja lá de qualquer religião, muitas vezes no início nós não vamos ver maldade, mas vai passar 10 anos ou mais, aí sim a pessoa se mostra quem ela é. Porque muitas vezes o mal não se mostra que é mal no início. Só vai passar um tempo e ela vai se mostrar quem é, porque o mal também, nem o bem, consegue ficar escondido, escamoteando a vida toda. Vide alguns médiuns de várias religiões, não vou citar nome, que tiveram sua credibilidade durante anos e foram desmascarados. Vários médiuns. Tem os prós e os contras. Então, para evitar isso, nós devemos ter a nossa segurança, devemos fazer a nossa análise. Né? Surgiu um médium fazendo fenômenos incríveis e pregando o amor incondicional e tal. Beleza. Mas mesmo assim, vamos observar, analisar e estudar nas entrelinhas o que ele fala. Não vamos bater de cabeça e falar, é real, é tudo real. Isso é idolatria. Idolatria é você colocar seu ídolo
num pedestal inalcançável, onde ele não pudesse errar, não pode errar, né? Eu bato cabeça para ele, eu aceito tudo de bom grado que ele fala, não analiso nada, e ele está totalmente certo, ele é o super-homem lá, é inalcançável. Seja esse, não estou falando de religião específica, seja esse pastor, médium, etc e tal, que eu já falei. Muitos podem não gostar do que eu estou falando, mas eu não estou procurando seguidor, estou trazendo uma verdade, estou trazendo uma informação para que vocês preservem as seguranças de vocês. Todos nós. Então, pode aparecer qualquer médium, qualquer um que nós vamos analisar. Vamos ao texto. Como saber se a informação mediúnica é real ou pelo menos chega bem próximo de uma realidade? Vamos ler. É sabido que devemos experimentar os espíritos para saber se são do bem e o que podem agregar em nós. Então, gente, tá lá na Bíblia, né, que devemos, lá na Bíblia, em João, que devemos experimentar os espíritos. Quando falamos de espíritos, falamos de seres encarnados e desencarnados, para saber se são do bem ou são do mal. Tá? E o mal tem várias graduações. O mal não é só aquele que mata, que faz coisas horríveis, não. Tem várias graduações de maldade e várias graduações de bondade. Então é o que eu falei, devemos experimentar. Como? Analisando, observando e estudando. Lendo nas entrelinhas. Ah, mas a Bíblia foi manipulada. Gente, estudem, porque realmente muita coisa foi manipulada não só na Bíblia. Tá? Então existe a parte ruim de tudo e existe a parte boa. Os evangelhos, os 4 evangelhos, que é onde nós conhecemos Jesus, você não conhece Jesus sem ser pelo evangelho. Ah, porque alguém falou e tal, você vai confiar só no que alguém falou? Se você preferir, é contigo. Mas o evangelho traz Jesus, mostra Jesus, né? E os seus ensinamentos de uma forma que, se você for ler e interiorizar aquilo, você vai perceber que ele ensina, em essência, o amor incondicional e a purificação interior. Então, tudo que for contrário deve ser equiparado, né? Tudo que for contrário aos ensinamentos do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, as palavras que saíram da boca de Jesus, tudo que for contraditório com aquilo ali, nós devemos analisar. Porque ali ele ensina a você se elevar, evoluir, crescer. Em essência, os ensinamentos estão ali. Então, nem tudo se perdeu. Tá? De muita coisa que foi manipulada, nem tudo se perdeu. O Velho Testamento, você leu? Tem que equiparar com o Novo. Ah, de Paulo em diante, você leu? Tem que equiparar com o que Jesus falou. Então, dentro da própria Bíblia, tudo tem que ser analisado. Fora da Bíblia, então mais ainda. Então, vamos continuar a leitura.
Para isso é importantíssimo a pessoa não cair de cabeça e não se deixar levar numa fé cega, porque um médium falou isso ou aquilo que nos agrada ou que é supostamente considerado certo. É necessária a investigação séria do fenômeno, até porque não vamos ficar sendo levados pelas viagens e histórias das pessoas. Então existem médiums que criam histórias. Tem os seus dons? Tem, mas o dom deles chega até aqui. Daqui para cá, ele cria uma história para vangloriar, né, e aumentar o índice de credibilidade dele. Então ele pega uma coisa que é verdade e aumenta. Existe, tá? Então vamos continuar. Não querendo dizer que todas as pessoas estão inventando ou não, mas sabemos por estudos e prática que em matéria de espiritualidade ninguém é detentor da verdade absoluta e todos estão sujeitos à interpretação equivocada ou diferente sobre o plano espiritual. Então sabemos disso por estudos e prática. Para você que está entrando há pouco tempo no espiritualismo, né, na convivência com o plano espiritual, você pode estar achando muita coisa bonita e ficando cego por isso e se jogando de cabeça. É necessário dar um passo atrás e observar. Não sou melhor que ninguém, mas dos 12 anos até os 44, agora eu estudo e convivo com a espiritualidade. Eu já vi muita coisa. Muito animismo, muita fascinação do próprio médium, muita mistificação, muita mediunidade realmente verdadeira. Então devemos saber separar os prós e os contras. E dentro disso tem todo um estudo para que eu e você entenda que todos nós temos falhas. Então eu me coloco nisso, eu tenho a minha falha, eu tenho a minha forma de interpretar a espiritualidade. Eu tenho o meu animismo que às vezes fala alto. Então, isso tudo faz parte de estudos, não só dentro do espiritismo, mas em outras religiões, buscando outras fontes e observando, analisando também. E é isso tudo eu quero passar para vocês para que vocês não sejam enganados, ou pelo menos o mínimo enganado possível. Chegar o mais perto da verdade. Porque é um campo muito difícil para que a gente caia simplesmente de cabeça e entre numa fé cega. Como eu falei, a época da fé cega acabou. Continuando a leitura. Essas interpretações acontecem por causa da vivência do médium, da sua cultura, da sua religião, etc, etc. Fora a questão anímica, onde o médium expõe seu próprio arcabouço, que muitas vezes não é tão grande assim. Esse animismo não acontece por charlatanismo, mas é um fenômeno natural que e onde se misturam os conhecimentos do médium e o que ele captou do plano espiritual. Então vamos lá. O que é a interpretação? Quando você recebe uma mensagem do plano espiritual, você interpreta
interpreta ela e coloca para fora pela forma que você interpretou. Por isso que os profetas do Velho Testamento falam muita coisa que se contradizem dentro da própria Bíblia. Por quê? Ah, não, eles não foram inspirados. Foi o homem que escreveu. Sim, muitos foram inspirados. Porém, a interpretação deles foi errônea. E aí eles colocaram para fora de acordo com aquilo que eles interpretaram. E para você interpretar uma mensagem, né, quando eu falo uma mensagem, estou falando o que você viu, o que você sentiu ou o que você ouviu. Então, existe um médium que ouve, ele ouve e interpreta. Existe um médium que vê o plano espiritual. Ele vê e interpreta aquilo ali que ele está vendo. Até porque o plano espiritual não é fixo, parede, é muito volátil as coisas. Então, depende da interpretação de como você está vendo. E o médium, existe o médium que sente e interpreta o que está sentindo. Então, tudo passa pela própria interpretação do médium. E essa interpretação vai ser baseada na cultura, na religião, ou se o médium não tinha religião. Quando falo de cultura, não estou falando só da cultura de um país, mas o que ele aprendeu dentro da família como crença familiar ali particular. Então, tudo vai depender da interpretação. Por isso que, por exemplo, o médium católico interpreta o que ele vê, o que ele ouve, de uma forma diferente do médium espírita. O médium evangélico interpreta de acordo com o que ele conhece da cultura do que ele vive ali. Cada um vai interpretar de acordo com a sua cultura do que você está vivendo. Por isso, o ideal é você estudar de tudo, observar tudo, analisar tudo e tirar os prós e os contras. E o animismo? Vamos falar de animismo. O que é animismo? É o arcabouço do próprio médium. O que significa isso? Nós aqui, enquanto vivos, nosso espírito está abafado, entre aspas, abafado pelo corpo físico. Então, nem tudo que o seu espírito sabe, você consegue colocar para fora agora, enquanto vivo. Entende? Porque por causa desse abafamento, esquecimento de várias coisas do passado. Quando entra-se num estado de êxtase mediúnico, que não necessariamente vai estar junto com algum espírito, mas simplesmente um êxtase, o campo áurico se expande e você recobra muito mais conhecimento, né, do que você aparenta agora enquanto vivo. Você recobra muito mais conhecimento de vidas passadas e tal, muitas coisas. E muitas vezes você bota isso para fora como se fosse um outro espírito falando. Mas não. Muitas vezes é o seu arcabouço, que, como disse no texto aqui, muitas vezes não é tão grande assim. Tudo isso se mistura dentro de um fenômeno mediúnico. Vamos continuar a leitura. Então temos três coisas que se misturam no fenômeno mediúnico. Como eu falei, a interpretação do médium, o animismo e a mensagem puramente espiritual. Então, dentro de um fenômeno mediúnico, temos o médium recebeu a mensagem, ouviu ou sentiu ou ouviu, né? Recebeu, ele interpretou aquilo e junto com o animismo dele, ele colocou para fora. Mesmo os inconscientes, mas existe médium que é inconsciente. Mesmo os inconscientes passam por isso tudo?
por esse filtro todo. O médium é um filtro, gente. Tá? É um intermediário ali, ele funciona como um filtro. Então, o inconsciente, ele passa por isso tudo? Passa. Porque a informação, a energia, vai passar pelo arcabouço dele, pelo conhecimento que ele tem no campo espiritual e pelo conhecimento que ele tem no campo físico. E vai ser exposto de acordo com o que ele tem de conhecimento. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que é analfabeta, muito difícil, muito raro ela receber uma mensagem e te ditar, por exemplo, uma receita médica com nomes, né, difíceis dos medicamentos. Ela pode receber a mensagem, tô recebendo aqui, você vai ter que tomar um medicamento, mas aí vai travar. Por quê? Porque o plano espiritual usa do conhecimento do médium para se fazer manifestado. Acontece? Acontecia muito no passado. Hoje em dia é muito mais difícil. Hoje em dia temos médios muito mais conscientes do que inconscientes. Por quê? Porque a espiritualidade positiva, ela não quer fazer você de fantoche. Ela quer que você trabalhe em conjunto com ela. Então há necessidade do médium ter o conhecimento dele, para que o conhecimento dele possa se equiparar, chegar pelo menos perto do conhecimento do espírito ou do que ele convive no plano espiritual, e aí ele poder se manifestar. Como eu disse no início, esse campo de espiritualidade é um campo muito complexo. Então, vamos continuar a leitura. Essas três coisas se misturam no fenômeno mediúnico: a interpretação, o animismo e o que é realmente espiritual. Então, nós que estamos de fora, vendo uma manifestação de alguém, nós também devemos filtrar para tirar o que é de cunho espiritual daquilo que é interpretação, que pode estar certo ou não, daquilo que é animismo e daquilo que é que o médium aumentou também, porque existe. Como saber, então, o que é mais certo dentro do fenômeno mediúnico? Vamos lá. Para isso, como dito acima, é necessário uma investigação e estudo profundo e sempre. Nunca deixe de investigar, de analisar. Nunca uma fé cega, até porque também existe o charlatanismo. Então vamos falar de charlatanismo. Desculpem. O que acontece, gente? O próprio Jesus falou que iam vir falsos profetas e falsos cristos. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que muita gente ia querer se passar por ele. Outros já iam manipular a mensagem que foi trazida por ele. Então temos pessoas hoje em dia que querem se passar pelo Cristo, que seu ego quer inflamar. E eles manipulam a mensagem e modificam a mensagem nas entrelinhas, né? Nunca no geral, mas sempre nas entrelinhas, modificam a mensagem que veio pelo próprio Cristo. Para que isso? Por que isso? Para adquirir seguidores. Hoje em dia, com o advento da internet, temos muitas pessoas correndo atrás de likes e, consequentemente, ganhos materiais. Alguns não querem ganhos materiais, se satisfazem simplesmente
com a vaidade e com a idolatria das pessoas que estão vendo, que estão seguindo ele ou ela. Isso é uma forma de obsessão que vamos comentar aqui também. Então vamos continuar a leitura. Charlatanismo. Um dos motivos de nós termos que experimentar os espíritos e também os médios é o charlatanismo. Sabemos que existem espíritos falsos sábios e médios muito vaidosos, também que se comprazem com fama ou com ganhos materiais diversos, como eu já disse. Muitas vezes o médium não ganha nada material, porém, o fato de adquirir seguidores o faz se alimentar da vaidade e também alimentar certos espíritos que os acompanham. Com isso, acontece uma grande troca de energia entre seus seguidores, o médium e os espíritos. Essas trocas de energia acontecem por motivo da fascinação, que é um tipo de obsessão. Também com essa troca de energia acontece uma grande vampirização. Então, um dos maiores motivos, né, de vocês analisarem, estudarem os livros, não só os livros, mas estudar o comportamento do médium, perceber nas entrelinhas o que é falado, equiparar com os ensinamentos do Cristo. Um dos motivos, e não idolatrar, claro, um dos motivos é isso, a fascinação e a obsessão. Porque muita gente pode perguntar assim, qual o problema de eu me entregar de cabeça, de me jogar de cabeça e ter uma fé cega? Tá aí, a obsessão. Sabemos que existem espíritos que absorvem, por exemplo, a energia do sangue, absorvem a energia da bebida, do cigarro, dos vícios, enfim, dos prazeres sexuais, dos prazeres da carne e da vaidade, da idolatria. Eles absorvem e eles se sentem mais vivos. Quando um espírito absorve a energia do sangue, por exemplo, ele não quer o sangue, não é o sangue, mas a vitalidade que existe ali. Então ele se sente mais... me alimentei, estou vivo. A mesma coisa quando ele sente o prazer de alguém que bebeu, um viciado, enfim, de vários vícios, né? Ele sente o prazer da pessoa e se sente mais vivo por isso. Ele não sente nem a substância em si. Assim também a idolatria. Eu sou um médium vaidoso. Eu quero seguidores. Então, essa idolatria das pessoas, eu absorvo, me alimento. E, consequentemente, alimento os espíritos que estão comigo. Então, o médium também é um vampiro nesse caso. Entende? Então, o que acontece? Jesus foi chamado de bom. Lá na Bíblia. Pode buscar. Jesus foi chamado de bom. Ele disse assim, bom eu não, bom o Pai. Por que ele disse isso? Porque ele não queria seguidores idolatrando, porque ele sabia dessa ligação energética toda, e Jesus não é um vampiro. Então não precisava desse tipo de conexão. Ele não quer adoração no sentido de idolatria. Você pode orar para Jesus? Pode. Você pode orar para um santo, um anjo? Pode. Você pode fazer essa conexão energética junto com a oração. Porém, você ficar apegado. E qual é o sintoma, vamos dizer assim, né, da pessoa que está apegada? Quando ela está apegada, ela só busca aquilo ali. Quando ela é idólatra, ela só busca aquilo ali. E idolatria, estamos falando não só no sentido religioso. Político, artistas, jogadores. Hoje em dia tem idolatria para tudo quanto é lado. Você bota o seu ídolo no pedestal.
Tem gente que, se você falar mal do artista, a pessoa chora. Não, nunca faria isso, esse artista. Por quê? Um apego emocional, uma idolatria. E essas pessoas geralmente vivem perseguindo o seu ídolo, buscando o que ele falou, como é que era a vida dele, né? Que mais de novo que ele trouxe, etc. Porque a verdade está com ele. Por mais que a pessoa, que o idólatra, não expresse isso que eu falei, a verdade está com ele, o sentimento psicológico é esse. A pessoa acha que a verdade está com aquele ídolo ali. E quer seguir ele ou ela de qualquer jeito. Opa, então vamos continuar aqui. Os espíritos falsos sábios misturam algumas coisas que são verdades com outras que são fantasias, ou misturam vários conceitos de várias religiões. E com isso ganham credibilidade, pois acabam falando a língua de todas as pessoas, ou falam coisas que agradam os ouvidos e também com isso ganham as pessoas. Vemos que eles têm diversas estratégias de convencimento. Então o que acontece, gente? Ninguém, é muito difícil, afeta o ego quando você escuta algo que é ou totalmente contrário ou um pouquinho contrário do que aquilo que você acredita. Por isso que muita gente não vai seguir esse vídeo. Então, por quê? Afeta o ego. E se afetar é porque você precisa modificar seu ego. Se você ficar com raiva de mim, é porque você precisa modificar o seu ego. E existe um problema nesse ponto específico. Então, esses espíritos encarnados e desencarnados, os médios e os espíritos que os acompanham, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, juntam pedaços de religiões, falam a língua que todos querem ouvir, entra fácil, como uma luva, e você aceita. E aí bate cabeça. E aí começa-se um processo de fascinação. Estudem o que é fascinação. É um tipo de hipnose, é um tipo de obsessão. Tá? Existem vídeos aí no meu canal, mas existem outros canais também que falam de fascinação, de obsessão simples, né? E de mais complexas também. Então é difícil você ver um médium, de qualquer religião que seja, que fale isso que eu estou falando. Ó, gente, eu sou falho, eu interpreto e tal, então vocês têm que me analisar também. Tá? É difícil. Geralmente o médium estufa o peito e cria uma pompa como se tudo que ele estivesse falando é uma verdade absoluta. Quando não é. Essa é uma forma de vocês perceberem quando o médium está vaidoso ou não. Quando ele estufar o peito e falar, ó, é assim, assim, assado, impondo, né? É assim, assim, assado, como se não tivesse nenhuma dúvida, então já tem uma vaidade. Quando o médium fala assim, gente, ó, tô trazendo uma informação, mas é de acordo com a minha interpretação, tá? Trazendo informação para vocês e vamos ver o que dá. Aí o médium mostra a sua humildade. Então vamos continuar. Esse é o motivo de não se apegar e idolatrar a nenhum médium nem entidade como detentores da verdade absoluta e sempre experimentá-los. Os espíritos bons e os médiuns sérios não se esquivam de serem experimentados por saberem que a verdade vem à tona e não têm medo da verdade. Então, por exemplo, Chico Xavier foi experimentado, não se esquivou quando vieram as pessoas lá,
até americanos, se eu não me engano, testar ele para ver se ele estava com a verdade ou com a mentira. O médium e os espíritos que os acompanham não se esquivam desse tipo de coisa por saber que estão com a verdade, não tenham medo disso. Os espíritos bons e médios sérios não ameaçam as pessoas que o experimentam, ou até aquelas que não acreditam. Eles não ameaçam com o fogo do inferno ou com a lei do retorno, karma, pois não necessitam disso por não terem medo da verdade. Essa é uma das maneiras de descobrir os falsos sábios e médios. Então, o que significa? O médium, pastor, padre, quando ele for pego na mentira, quando você for testar ele, for analisar, experimentar, né, ou desacreditar de alguma parte do que ele falou, que nem sempre é de um todo, mas de uma parte, quando você desacreditar, contestar, ele vai te ameaçar. Nas entrelinhas, quando não diretamente, nas entrelinhas ele vai falar: você desacreditou, você vai para o fogo do inferno, que a mão de Deus vai pesar sobre a sua vida. Já ouviram falar coisas assim? O médium espírita ou espiritualista vai falar: a lei do retorno vai te pegar, você está criando karma, etc, etc. Tudo para, através do medo, te deixar mansinho e te fazer com que você bata a cabeça de novo. Então, quando esse tipo de coisa acontecer, você já pesca. Opa, esse médium aí não está muito com a verdade, não. Posso até ouvir o que ele fala, tirar o que é bom, mas não vou cair muito nessas histórias, não. Não vou ficar batendo cabeça para isso, não. Igual gado, um atrás do outro, não. Então vamos continuar. Os espíritos bons e médios sérios não vivem numa competição com outros médios, pois também não necessitam dessas coisas, pois o que realmente importa para eles é passar a mensagem. Então, o espírito bom, o espírito que não é sério, desculpe, e o médio também que não é sério, ele vai competir com os outros. Vai falar nas entrelinhas, quando não diretamente: você não está com a verdade, eu que estou. Né? Então, eu sou um enviado de Deus, eu sou intermediário, etc, etc e tal. São meios de você perceber de quando esse médium está muito vaidoso, falando a verdade ou não. Então, tudo isso você tem que estar ligado. Continuando. As mensagens de espíritos bons e médios sérios não giram ao redor deles mesmos, se vangloriando, dizendo que são os melhores. Espíritos bons e médios sérios nem fazem questão de se destacar. Então, o que acontece? De novo, Jesus, quando foi chamado de bom, bom eu não, bom é Pai. Então, os espíritos de alta estirpe, né, e os médios sérios, geralmente eles se apagam para que sobressaia somente a mensagem. Não tem necessidade de falar eu sou isso, eu sou aquilo. Quando a mensagem girar ao redor do médium, o médium está sendo... O médium é bom, é isso, está com a verdade absoluta. Aí passa 1, 2, 3, aí daqui a pouco vem outra mensagem dizendo: o médium é isso, aquilo, botando ele no pedestal. E por aí vai, sempre botando ele no pedestal, vejam nas entrelinhas. Né? Quando acontecer isso, já sabe que existe ali uma mistificação, muitas vezes. Né? Uma questão dos próprios médios de vaidade, etc. Um fascínio do próprio médium,
ou o médium está sendo enganado pelo próprio plano espiritual, que não é tão bom. Porque o médium sério, como disse aqui no texto, e os espíritos bons não fazem questão de se destacar. Continuando, hoje em dia se faz cada vez mais importante experimentar os espíritos e médiuns, pois estamos na fase onde o próprio Cristo disse que viriam falsos cristos e falsos profetas. Então Jesus já avisou, gente, tá? Que viriam falsos cristos, falsos profetas, como eu falei anteriormente. Com o advento da internet, temos muitas pessoas e também espíritos em busca de fama e ganhos, e com isso vemos o crescimento do charlatanismo, juntando com o animismo e a interpretação das pessoas, que realmente tiveram suas experiências, mas mesmo assim tem que ser investigada. Então, até aquela que tem as suas experiências reais tem que ser investigada. Ah, você é médium? Você que está me ouvindo é médium? Se auto-investigue. Pegue o que você absorveu do plano espiritual, né? Por sentir, por ouvir, por ver, projeção, etc. Pegue aquilo que você absorveu, equipare com os ensinamentos do Cristo e equipare com vários livros de diversas religiões. E veja a qual ponto aquilo ali é verdade, ou se é uma fantasia ou uma interpretação errada sua mesmo. Então nós devemos nos analisar, nos experimentar e experimentar os outros médios também. Continuando a leitura. Diante de tanta dificuldade, como saber o que é mais certo para seguirmos uma linha de raciocínio? Primeiro, nunca ter fé cega, como já dito. Segundo, seguir os ensinamentos que, em essência, não minimizem, nem equiparem, nem contradizam o Cristo nos evangelhos. Então, como foi dito, você tem que perceber nas entrelinhas do que está sendo falado pelo aquele médium, o que minimiza, o que se equipara e o que se contradiz ao Cristo. Qualquer uma dessas coisas aí, gente, furada. O médium se equiparar ao Cristo, o médium minimizar nas entrelinhas ou diretamente o Cristo, ou contradizer, aí se contradizer você já viu que está no erro mesmo. Por isso é necessário muito estudo e uma fé raciocinada. Como eu disse e repito, a época da fé cega acabou. Então, continuando. Entender que ninguém aqui na Terra, desculpem, deixa eu me... Então, entender que ninguém aqui na Terra é maior nem igual ao Cristo em matéria de pureza e conhecimento espiritual. Para isso é necessário o estudo dos 4 evangelhos, de uma forma a perceber que, independente de religião, Jesus ensina a amar incondicionalmente e a se purificar internamente. Então esse é o foco, gente. Amor incondicional e purificação interna. Isso alavanca você. Isso faz você evoluir. O médium se perde em histórias, porque a ET tal casou com a... O ET tal casou com a Eteia e fez um filho e viveu assim, viveu assado. Isso não importa. Porque não existe o Hercólobus, aquele ônibus lá no plano espiritual no nosso lar. Existe uma cidade assim, né? Isso não importa. Isso não vai auxiliar você na sua evolução. Se prenda muito mais nas mensagens, isso de qualquer médium, onde ensine
o amor incondicional, a você praticar, colocar em ação esse amor e você se purificar internamente. Fazer a reforma íntima. O que é reforma íntima? Reforma íntima é você entender as suas negatividades, olhar para dentro, entender, eu sou orgulhoso, eu sou egoísta, eu fico preso aos prazeres carnais, estou preso à bebida, sou idólatra nesse aqui, né, nessa pessoa aqui. Então você percebe essas negatividades e você cria virtudes. Tira de você as negatividades e se purifica espiritualmente com o tempo. E amor incondicional, que não é você, eu tenho um sentimento bom por todas as pessoas. Eu oro por todo mundo. Mas na hora de fazer, você não faz. Então, o seu amor ainda está nesse nível aqui. Precisa crescer mais. Porque o amor incondicional é o amor em ação. Então, vamos continuar a leitura. Terceiro ponto. Comparar a mensagem de um médium espírito com as mensagens trazidas por outros médiuns e espíritos que não têm contato entre si. Por exemplo, nas EQMs temos os relatos de pessoas que passam por dentro de um túnel de luz. Esses relatos vêm já há tempos de pessoas diferentes, com religiões e culturas diferentes. Logo, podemos chegar à conclusão de que o túnel de luz existe. Não sabemos o que é e como é feito, mas que existe, existe. Então, um dos modos da gente perceber o que é mais certo numa mensagem mediúnica é a gente equiparar o que outro médium de outra casa, que não conhece aquele médium ali, ou de outra religião, ou de outro país, falou. Opa, caramba, eu vi uma mensagem do espírito tal, falando assim. E o médium lá da França falou a mesma coisa. E o outro médium aqui acabou falando a mesma coisa. Né? Se falar da sua vida, você analisa. O Exu ou o médium tal, o espírito tal falou assim. Vou no outro centro. No outro centro, e foi falado uma coisa bem parecida ali, quase igual. Então, beleza. Estamos chegando perto da realidade. Do que é mesmo. Tem que ficar de olhos abertos. Aprendi com aquilo ali. Agora, só aquele médium ali falou daquela forma, né? Você vai bater cabeça? Não. Vai tirar como uma realidade absoluta? Não. Uma verdade absoluta? Então, por exemplo, esses túneis de luz, nós vemos que existem pessoas que passaram pelas EQMs. O que são EQMs? Experiência quase morte. Pessoas que passam por situações de acidente ou por doença, entram em coma e aí voltam contando suas experiências. Experiências essas que também passam por interpretações delas mesmas. Então, contam que viram isso, viram aquilo, tal. Mas várias pessoas de diversas religiões e culturas, e às vezes de países diferentes, contam que passaram por esse túnel de luz. Então, opa, beleza. Continuando. Outro exemplo é dentro das projeções que estão acontecendo. Vemos pessoas de diversas religiões e culturas diferentes e que não se conhecem, relatando a presença de guardiões, os chamados Exus na cultura brasileira. Logo, a existência desses espíritos é real. Então, isso é uma coisa que está acontecendo ultimamente. E foi dito na Bíblia também, porque Jesus disse lá, Jesus, tá? Seus velhos, seus jovens terão visões, sonhos, etc. Tá lá, só buscarem, tá? Então, quer dizer, estamos nessa época onde as pessoas estão tendo visões e sonhos. Então, vemos, por exemplo, pessoas evangélicas, católicas, tendo suas projeções ou EQMs,
e vendo que não é totalmente daquela forma como eles acreditavam, e vindo buscar explicações no espírita ou no espiritualista. Então vemos pessoas saindo das suas religiões e vindo buscar explicações sobre as suas próprias experiências. Pessoas de religiões diferentes, culturas diferentes e que não se conhecem. E muitas relatam a presença dos guardiões, que nós chamamos de Exu. Nós aqui no Brasil, porque em outras culturas eles chamam de outros nomes, tá? Na cultura nórdica, na cultura japonesa, chinesa, são outros nomes, não são Exu, mas são guardiões. Então, independente disso, existem essas figuras, né, no plano espiritual e vemos que isso é uma verdade. Outro exemplo, hoje em dia, com as projeções e até pelas EQMs de pessoas diferentes, que nunca se viram, de religiões e culturas diferentes, temos relatos de contato com seres de outros planetas. Portanto, sabemos que esses seres estão entrando em contato conosco pelo lado espiritual. Então, uma coisa que já se observa, né, pelas EQMs e pelas projeções, como dito, é que seres de outro planeta, eu já tive experiência com 3 seres de outro planeta, tá? Há muito tempo atrás. Num trabalho de cura, nós, lá no centro onde eu frequentava, contactamos, né, 2 arcturianos e um ser todo dourado, e não se identificou de onde era, né, mas fez o trabalho de cura lá e foi bem sucedido. Então, nós percebemos pelas experiências, né, que realmente esses seres estão entrando em contato conosco pelo plano espiritual. Agora, pelo campo físico também, pois está aumentando a incidência de observação de OVNI. Né? Mas, primeiramente, pelo campo espiritual, eles já estão entrando em contato há um bom tempo. Mesmo assim, todas as informações trazidas têm que ser analisadas por nós, por cada um de vocês. Então, vamos continuar a leitura. Outro exemplo trazido pelas EQMs e projeções de pessoas que não se conhecem e nunca se viram, de diferentes religiões e culturas, é a existência de dimensões tanto de sofrimento quanto de felicidade. Portanto, sabemos que essas dimensões existem realmente. Então, gente, pessoas diferentes, de culturas diferentes, que sofrem as EQMs ou que têm projeções, algumas são levadas para regiões, né, no plano espiritual de sofrimento, outras regiões de felicidade. Essas informações já vêm por eras e eras do passado. Então, na Bíblia temos os infernos, né? Nas outras religiões orientais também dizem que existem planos, tanto para o bem quanto para o mal. O espiritismo, o espiritualismo chama de umbral e cidades astrais ou dimensões positivas, né? Independente da nomenclatura que se dê, existe essas regiões. Isso nós vemos por quê? Porque não é um surto geral. Isso tudo que está falando aqui, nós percebemos que não é um surto geral. São pessoas que nunca se viram e estão tendo as mesmas experiências. Isso denota um crivo, né, de veracidade. Continuando. Tudo isso falado junta-se a informações já trazidas no passado, como eu disse. Por isso a necessidade de se estudar e também se estudar também e estudar muito. Então, como eu disse no início, todos nós devemos estudar de tudo, tá? Para tirar os prós e os contras. Analisar a si mesmo e analisar ao médium. Perceber nas entrelinhas o que está sendo dito, para não cair de cabeça. Porque
por causa das obsessões, para que não fiquemos apegados, para que cheguemos mais próximo de uma verdade possível. Então, continuando a leitura, devemos, portanto, junto com o experimentar o médium e os espíritos, estudar a mensagem que está sendo trazida sobre todos os ângulos, e estudar as mensagens já trazidas do passado. Tudo isso com a equiparação dos ensinamentos do Cristo. Não podemos acreditar simplesmente em tudo que falam. Por isso, instruir-vos, né? Então, essa foi a mensagem que eu recebi anteontem. Instruir-vos. Então, ou seja, estudem-se, estudem o médium. Não caiam de cabeça. Leiam as entrelinhas. Isso é muito importante, gente. Ler as entrelinhas. Porque o médium que está fascinado, hipnotizado, que está mentindo, sendo charlatão, né? Que está juntando uma parte daqui, uma parte dali, seja lá qual for, nas entrelinhas ele se entrega e você sabe quem é quem. Então, estudem, observem e vocês vão ver quem é quem, tá? Sabendo que todos têm suas falhas. Então, eu não devo nunca mais escutar ou ver um vídeo daquele médium. Escutar uma palestra daquele médium. Não. Escuta, pega o que é bom, principalmente o que está envolvido sobre o amor incondicional e a reforma íntima, como já foi dito. Agora, nunca bata a cabeça. Por quê? Porque Jesus e os Espíritos vêm para libertar as consciências. No momento que você está batendo cabeça sendo idólatra, você não está liberto. Você está apegado, você está com a carência emocional ali, botando aquela pessoa num pedestal. E isso vai atrapalhar, não só falando na questão obsessiva em si, mas isso vai atrapalhar a sua evolução, porque isso é um apego. Quanto mais apego às questões materiais, mais pesado nós ficamos e menos subimos para o plano espiritual. Então, a nossa tendência é ser liberto, né? Chamem como for, libertar da Matrix, iluminação, etc. Ser salvação, evolução. A nossa questão é se libertar, não ficar apegado, idolatrando. Então, espero que todos tenham gostado. Quem chegou aqui até o final, muitas pessoas podem não gostar do que eu falei. Deixe nos comentários aí o que vocês quiserem. Nós vamos responder dentro do possível, né? Compartilhem nossos vídeos para esclarecer cada vez mais pessoas. Deixem seus likes, né? E sigam-nos. Muita paz a todos.